Amém, graças a Deus. Eu quero, antes de irmos embora, meditar com você em mais um salmo e extrair de mais um deles uma lição preciosa para esta semana próxima. 2 semanas passadas, falando sobre reconciliação, eu disse que existem 3 aspectos importantes da reconciliação que nós não podemos deixar passar sem absorvê-los. O primeiro deles é que precisamos ter paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. É a reconciliação que vem deste homem vendido ao pecado, a caminho da perdição, mas alcançado pela misericórdia de Jesus e colocado através de um novo e vivo caminho na presença de Deus. O segundo aspecto é a paz interior. E disse que, tal como Jonas, podemos ter paz com Deus, mas não estar exercitando paz interior. Isso vai ser um grande problema para nós, porque vai afetar inclusive o terceiro aspecto, que é a responsabilidade que nós temos neste mundo de sermos pacificadores, de sermos agentes da paz de Deus. Então eu quero voltar a esse segundo ponto, a questão da paz do coração. Você quer ser diferente, mas nem sempre consegue. Não é que Deus se afaste de nós, Ele não faz. Vimos aqui agora, nesses salmos maravilhosos, Deus está presente, nos cerca por trás e por diante, coloca a mão sobre nós, ainda que a gente fuja dEle, Ele vai nos buscar. O problema somos nós nos enchemos de resistências, nós nos enchemos de trincheiras, de preconceitos, de pensamentos prévios, às vezes bastante distantes desta lei que Tiago destacou aqui, de Deus, uma compreensão tão parca, tão indefinida do que é a lei do Senhor, e não é proposital, você não faz isso de propósito, não é intencional, é sutil. Quando você menos percebe, seu coração começa a se esfriar. Sabe por que eu sei que isso acontece com você? Porque acontece comigo. E quando acontece comigo, e vez por outra, eu sou tomado por sentimentos desses: será que vale a pena? Será que estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Deus me leva a um salmo. E esta semana, enquanto preparávamos este culto dos salmos, eu pensava em pregar o Salmo 127, mas estudando, Deus me trouxe novamente este salmo, e eu quero ler com você o Salmo 73. Eu quero que você abra e leia comigo, mas que você mantenha a sua Bíblia aberta ou o seu aplicativo aberto, mesmo que gaste a bateria dele. No Salmo 73. Salmo 73. O texto diz, eu vou ler na versão NVI: certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Pouco faltou para eu escorregar, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso o orgulho se lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância eles ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, e sempre despreocupados aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração, lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que
entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair numa ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai. Quando acordamos, quando te levantares, Senhor, Tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado, no meu íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita, me sustens, tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os seus feitos. Amém? Que salmo lindo, escrito por Asaf. Asaf para mim é um gigante. Asaf é um homem muito talentoso. Asaf teve um ministério frutífero e prolongado. Sabe-se muito pouco sobre a história dele, mas ele foi instituído como líder da adoração no templo, no tabernáculo e depois no templo. Era um compositor, era um músico, era um adorador. Talvez se nós convivêssemos hoje com Asaf, nós diríamos que ele é um adorador por excelência. Lá em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 37, o texto diz que Davi, como rei, deixou diante da arca do Senhor Asaf e os seus irmãos, a sua família, para que eles ministrassem continuamente diante da arca. Continuamente, ou seja, ele tinha um ministério integral de adoração. Todos os dias ele estava no meio do povo, no meio da congregação, entre pessoas, entre líderes, entre o povo, adorando ao Senhor e levando as pessoas a reconhecerem no altar a majestade de Deus. Foi escritor, escreveu vários salmos, junto com Davi fez várias composições. O Salmo 50 é dele, do Salmo 73 ao Salmo 83, todos esses salmos foram escritos por ele. Ele foi pai de várias gerações de adoradores e trabalhou com muita diligência, trabalhou tendo uma sequência muito bem sucedida do seu ministério, e pela seriedade com que ele trabalhava, percebia-se quão temente ele era a Deus e quão confiável ele era diante do ofício que recebeu das mãos do Senhor. Através de Asaf, gerações inteiras foram impactadas pela presença de Deus, pela majestade de Deus, pela fidelidade de Deus, mas também reconheceram a misericórdia de Deus, a paciência de Deus e o perdão de Deus. Que homem extraordinário! No entanto, neste salmo, este homem abre o seu coração. O Salmo 73 é uma janela no coração de Asaf, uma janela aberta. É um daqueles momentos em que ele, com muita sinceridade, fala de coisas do seu íntimo que talvez ele não quisesse que as pessoas conhecessem. Talvez por um determinado momento ele tivesse ocultado, mas agora aqui, com muita coragem, ele abre o seu coração e deixa escapar aquilo que ele sabe que talvez algumas pessoas não vão entender e talvez algumas pessoas não vão gostar. Como assim? Como assim você, o adorador? Como assim você, o grande líder, resvalando, escorregando? Como assim? Como assim, Asaf? Em sua classificação, este salmo é considerado como um salmo didático. Os salmos didáticos são salmos de ensinamento, são salmos que se utilizam de experiências humanas para mostrar para nós como é que Deus se revela aos seus filhos, revela o seu caráter, revela o seu propósito. Então ele começa o salmo com uma proposição. Com certeza, certamente, Deus é bom para Israel e é bom para com todos aqueles que são puros de coração.
Esta é, portanto, o início. Ele inicia o seu salmo, concluindo o salmo. Coloca primeiro a sua conclusão. Depois ele lança os argumentos da sua proposição e por último ele faz uma aplicação desta proposição na sua vida pessoal e que serve para nós também. Uma proposição muito bem alinhada, perfeita, simples, clara, que retrata em detalhes um momento crítico da vida deste homem em que ele quase resvalou, em que ele praticamente se afastou de Deus, permitindo emergir do fundo da sua alma um sentimento que talvez ele tivesse se esforçado muito para esconder, para negar, para dizer que não estava dentro dele. Agora preste atenção, porque se abrir a boca demais e falar demais pode nos levar a transgredir, o calar, o embutir, o jogar para dentro, o entupir, o esconder os sentimentos pode ser igualmente perigoso, ou mais. Quando nós não levamos em consideração o que está acontecendo dentro de nós, nós corremos o risco de explodir num determinado momento, ou pior ainda, de nos tornar pessoas cínicas. E quantas pessoas estão se tornando irônicas, cínicas, diante de Deus e diante das pessoas também. Mas aqui, Asaf tem coragem de rasgar a sua alma, de abrir o seu coração, de enfrentar o seu próprio cinismo e de colocar para fora aquilo que ele estava sentindo. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, faltou muito pouco para que eu escorregasse. Ele conta, ele diz, e a pergunta que vem na sequência é: por que, Asaf? Por que esse sentimento atropelou o seu coração? Por que esse sentimento quase afetou a sua fé? Ele responde: porque eu senti inveja, não do ímpio, mas da prosperidade do ímpio. Não é só querer ter o que o ímpio tem, é não se conformar acerca do porquê o ímpio chegou lá e ele não. Ele está ofendido com Deus, ele está chateado porque ele olha para o perverso e ele vê o perverso prosperar. Já te ocorreu esse pensamento? Já passou isso no seu coração? Você é honesto, se esforça ao máximo, tenta ser honesto em todas as coisas, tenta fazer tudo corretamente, em verdade, busca fazer tudo certinho, às vezes se esforça além dos seus limites, dá um duro terrível, mas parece que tem sempre alguém que passa à sua frente, alguém que chega primeiro do que você, alguém que avança mais do que você, alguém que te deixa para trás e joga poeira sobre os seus olhos. Sabe aquele dia de sol intenso, causticante, você está no trânsito e o seu carro dá um defeito no ar-condicionado? E aí você abre o vidro e fica ali suando em bicas no volante do carro, obedecendo a fila, obedecendo a linha direitinho, e você está próximo de uma sinaleira, e ela está quase para fechar e você está avançando, e de repente você olha no seu retrovisor direito, e você vê que vem um camarada, daqueles bem engraçadinhos, vindo com o carro dele, correndo por cima da pista de ciclistas, e ele vem jogando, e você fala assim: jogo e fecho ele ou não? Aí você olha para ele e fala: não, ele vai me passar, não é possível, ele vai me passar. Aí ele, passa você. E quando chega lá na frente tem um guarda da 7, lá você fala: o guarda vai pegar, o guarda vai pegar, o guarda vai pegar. Ele dá um jeitinho, passa na frente de todo mundo, e ele passa no sinal verde, e o sinal fecha e você fica no vermelho. E o guarda da 7 não viu o camarada. Aí você fala: não é possível um negócio desse. Eu ando na lei, eu não passo dos limites, eu faço tudo certinho. Vem um engraçadinho desse, corta todo mundo, e ele vai embora, e não acontece nada com ele. Essa semana eu ouvi a história de um missionário que trabalhou numa cidade do interior, uma cidade dura, ele foi para lá para abrir um ministério, botou sua família toda lá, botou os recursos que tinha, passou muita dificuldade e trabalhou
10 anos ali, 10 anos evangelizando, discipulando, indo atrás das pessoas, ajudando, e ajuda um e ajuda outro. 10 anos depois ele tinha 15 pessoas na igreja dele. E aí chegam desses pregadores bem espertos, cheios de carisma, com caráter duvidoso, mais inteligente, todo cheio de ginga, todo cheio de conversa, e vai e aluga um salão enorme, e em 2 meses ele reúne 600 pessoas. 600. Ele fala, não é possível. Por que é que eu faço a coisa certa e o resultado é a coisa errada? Você luta para fazer um concurso público, estuda, vara noites e noites, passa apertado, aí vem um despreparado, mandado por um grandalhão do governo, e vai trabalhar no seu setor, e você olha para ele e fala, como é que ele conseguiu entrar aqui? E aí você descobre que o salário dele é quase o dobro do seu. Você diz, não é justo isso. Ele não sabe fazer nada, e de vez em quando esse camarada vem na sua mesa e fala para você, como é que faz isso aqui? E cada vez que ele vem, você olha para o rosto dele, e você pensa, se eu pudesse, eu quebrava você todo, eu arrebentava você. Como é que pode, esse camarada passou à minha frente? Sabe aquele empresário cristão, fiel a Deus, que faz tudo certinho, que paga os seus impostos em ordem, que faz questão de recolher todas as DARFs, todas as taxas, que registra os seus empregados, que paga todos os direitos, tudo certinho, e a empresa dele fica no vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho, e de repente ele vê os colegas que fraudam o governo, que fraudam o fisco, que fraudam o imposto de renda, que não registram os funcionários, que não são justos, e a empresa dele está avançando, e os camaradas estão por aí andando com carrões, e ele olha e fala, o que acontece? O que é que acontece? Aquela esposa cristã, cujo marido traiu ela, e deixou ela com 3 filhos, se mandou, e ela sofreu muito, passou por necessidade, passou por aperto, e de repente ela entra no Facebook, e ela o vê por aí, num cruzeiro, desfilando com uma loirona do lado. E sabe aquelas fotos de Facebook, que todo mundo está feliz? Aquela vida perfeita. Aquela esposa olha para aquilo e fala, meu Deus, por quê? Eu orei tanto, eu pedi tanto, eu esperei tanto, eu me conservei pura. Será que valeu a pena? Acho que não valeu. Olha aí, ele vem agora e ele passa por cima, e ele avança, e está feliz, e tem uma nova família, e tem uma grande empresa, e tem um monte de bens. Asaf está se debatendo com esses pensamentos. É muito duro conviver com essa sensação de ser injustiçado, sabe? O outro está prosperando enquanto você luta, e você não vê resultado do seu esforço. Chega uma hora que cansa. Asaf é tomado por um sentimento de sabotagem. Ele diz do seu coração, diz no verso 21, que o seu coração azedou, o seu coração ficou amargo. Quando eu li isso, eu lembrei de parte de um escrito de Rui Barbosa, que muitos advogados aqui conhecem bem, quando Rui Barbosa disse, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Aquele desabafo, Asaf está assim, ele está se sentindo abafado dentro dele, aquele desabafo que nós muitas vezes sentimos. De repente, Asaf olha para a vida dos seus inimigos, das pessoas que não temem a Deus, e ele fala, eu quero ter a vida delas, eu quero sorrir como elas sorriem, eu quero viajar como elas viajam, eu quero me divertir como elas se divertem, eu quero dar risada como elas dão risada. E ele faz uma descrição do ímpio. Olha aí comigo. Primeiro, verso 4, ele diz, o ímpio não tem preocupações, o ímpio não tem preocupação nenhuma. Ainda no verso 4 ele diz, o ímpio tem saúde plena.
O ímpio não tem colesterol alto. O ímpio não tem triglicérides lá em cima. Não tem inchaço nas juntas. Não tem dor na coluna. Não tem anemia falciforme. Não tem nada disso. Está bem. Está saradão. Está bonito. Peso bom. Estatura boa. Está perfeito. Porte atlético. Verso 5, ele diz que o ímpio não se cansa e não é afligido. Sabe, você olha para a cara do ímpio, e toda vez que você olha para o rosto dele, o que você vê é o rosto de uma pessoa que dormiu seguidamente 14 horas. Perfeito. Não tem olheiras, não tem expressão de cansaço, ele está muito bem. Verso 6, ele diz, por causa disso, eles são orgulhosos, eles são soberbos, eles são indiferentes, eles são narcisistas, eles amam a si mesmos e eles são irônicos, tratam a vida e os outros com ironia. No verso 7, ele diz que eles vivem todo tipo de maquinações, de fantasias, eles vão criando fantasias e experimentando cada uma delas, e parece que quanto mais loucuras eles fazem, mais certo eles dão. No verso 8, ele diz que eles são maliciosos. O malicioso é aquele que sabe que está fazendo alguma coisa errada, mas ele diz, não importa, eu vou continuar fazendo. Não interessa, eu vou continuar fazendo assim. Esse é o malicioso. No verso 9, ele diz que esse camarada começa a falar mal do céu, e começa a falar mal de todo mundo aqui na terra. No verso 10, ele diz que eles estão rodeados de amigos, os amigos vêm à casa deles, os amigos saem com eles, os amigos viajam com eles, os amigos comem na casa dele, os amigos fazem churrasco, os amigos estão ali próximos o tempo todo, sentam em volta dele, ouvem as suas histórias, dão risada das suas piadas, cheios de amigos. E o que é pior, no verso 11 ele diz que eles desafiam a Deus, levantam o punho para o céu, batem de frente com Deus, e não são castigados. Sabe quando você fica esperando assim, o camarada falou mal de Deus, você fica assim, agora vai cair um raio do céu nele, agora vai cair um raio do céu nele, agora vai cair, agora vai cair, agora vai cair. Não caiu, não caiu, e ele está feliz, ele está dando risada, ele está tranquilo. E a conclusão dele sobre eles é: eis que assim são os ímpios, contudo, despreocupados, aumentam as suas riquezas, estão ficando cada vez mais ricos. E Asaf, ele está tão indignado, que ele é tomado de alguns sentimentos perigosos. Primeiro, ele perde o senso da realidade. Porque quando você vê a descrição da vida do ímpio, eu pergunto para você, você realmente acha que existe uma pessoa que tem essa vida perfeita? Que não tem doença nenhuma, que nunca tem nenhuma preocupação, você acha que existe? Não, não existe, mas ele enxerga assim, ele começa a enxergar a experiência do ímpio como uma hipérbole, como um grande exagero, como algo perfeito demais. E aí, quando você começa a olhar a vida dos outros mais perfeita do que ela é, você começa a olhar para a sua mais imperfeita do que provavelmente é também. Por isso, tem se falado tanto sobre essa questão, de que as pessoas estão tentando pautar sua própria vida e a sua experiência, na experiência que elas veem dos outros propagada nas mídias sociais, no Facebook, aquela vida perfeita, aquela família perfeita, aquele casal perfeito, aquele pai com os filhos, aqueles filhos uns com os outros, tudo em volta da mesa, todos dando risada, todos na praia, todos se divertindo, e você olha e fala, minha vida é uma porcaria, a minha família é uma droga, eu não tenho uma família feliz, o meu marido não me beija na boca, e começa a ficar aquele sentimento de inquietação, de inveja no coração, porque você quer a família do outro, você quer os filhos do outro, você quer o marido do outro, você quer a vida do outro, o emprego do outro, o dinheiro do outro, a casa do outro, o carro do outro, você começa a querer as coisas que o outro tem, a paz de espírito, os passeios, as viagens, até a igreja do outro você quer, porque você enxerga a vida do outro fora da perspectiva da realidade.
e começa a enxergar a sua vida também fora da perspectiva da realidade. Segundo pensamento perigoso, ele começa a concluir que não vale a pena ser justo. Ele diz aí no verso 13, dá uma olhadinha, que todos os dias ele está sendo castigado, todos os dias ele está sendo cruelmente afligido por Deus, e que não valeu a pena ser puro, não valeu a pena ser uma pessoa verdadeira, não valeu a pena ser honesto. Para dar certo no meio dessa injustiça toda, dessa corrupção toda, a gente tem que ser corrupto também, tem que ser violento também, tem que ser mentiroso também, tem que ser desonesto também, porque está vendo o que acontece? O desonesto prospera, e eu que sou da verdade, estou estagnado. Ele é tomado por esse sentimento, começa a concluir que não vale a pena ser justo. Terceiro, ele tem medo de enfrentar a sua própria realidade. Ele deixa escapar nesse salmo que num determinado momento ele não tinha coragem de falar da sua experiência. Ele tinha medo de falar isso aí no verso 15 e 16. Eu tinha medo de falar isso para as pessoas. Se eu tivesse dito falarei com eles, eu seria traído. Quando eu tentei esconder tudo isso, achei tudo muito difícil para mim. Como é que eu vou abrir minha boca? Como é que eu vou dizer para alguém que está dentro de mim? Como é que eu vou falar do que se passa dentro do meu coração? Deixa eu lhe dizer uma coisa, muitos cristãos vivem como se fosse uma panela de pressão, eles estão a ponto de explodir, estão cheios de pensamentos desse gênero, mas eles não enfrentam esses pensamentos, eles não admitem que esses pensamentos estão dentro deles, eles não abrem a janela do seu coração como uma válvula de escape para deixar essa pressão diminuir dentro deles. E vão convivendo às vezes com isso durante anos da sua vida, isso vai criando uma dubiedade dentro deles. Quarto, ele se torna, segundo o verso 21 e 22, uma pessoa embrutecida, uma pessoa que endureceu de vez, uma pessoa que não se alegra mais, uma pessoa que não confia mais, uma pessoa que não tem mais prazer, uma pessoa que perdeu a esperança, perdeu a expectativa, perdeu a alegria de saber que Deus ainda pode intervir. Ele foi perdendo todas estas coisas e se tornou uma pessoa irracional. Ele diz, um animal irracional diante de Deus. Embruteceu. Fechou o coração, perdeu a alegria, se tornou aquela pessoa resignada a um canto, a um espaço, a um limite, não arrisca mais, não acredita mais, não ora mais, não crê mais que Deus ainda pode fazer coisas muito grandes na sua vida. Se tornou uma pessoa presa de si mesma, escrava de si mesma. Este é o Asaf. Mas Asaf é um homem fiel. Asaf é um homem consagrado, Asaf é um homem temente a Deus, e eu estou dizendo para você que mesmo as pessoas fiéis, consagradas e tementes a Deus, não estão imunes a esse tipo de sentimento. Qualquer um de nós está sujeito a ele, qualquer um de nós pode resvalar, por mais confiantes que sejamos, por mais tementes que sejamos, podemos resvalar, podemos nos sentir também sabotados, injustiçados, e podemos reagir. Mas aí você lembra que ele começa, falando de uma conclusão, ele começa no verso 1 com uma proposição. A proposição dele é: verdadeiramente Deus é bom para com Israel, Deus é bom para aqueles que são puros, limpos de coração. E aí o texto diz que ele, num determinado momento da sua vida, quando ele estava ali estranho, quando ele estava com esse sentimento todo, tentando entender, verso 17 diz, até que eu entrei no santuário de Deus. Irmãos queridos, por favor, prestem atenção nisso. Asaf está falando de uma experiência de adoração, ele está falando de uma restituição que Deus lhe fez, de um momento de reconciliação com Deus, através da adoração. Então este homem vai, e ele entra na presença de Deus, no momento de adoração, em algum momento da sua história, ele defronta com a presença de Deus, e isso parece ser algo muito simples, mas é impressionante como a experiência de Asaf se repete na experiência de vários outros protagonistas da palavra de Deus, das páginas sagradas. Moisés, que restaurava sua comunhão com Deus indo à tenda, ou Davi, no meio daquela batalha em Ziclag, quando ele foi atacado pelos inimigos, e os seus amigos se voltaram contra ele,
cogitando a possibilidade de matá-lo, e ele sai de pé de todo mundo, e ele vai para algum lugar que a Bíblia não diz aonde é, e o texto diz que lá naquele lugar, ele fortalece o seu coração na presença de Deus. Davi entra para um momento de adoração. O mesmo acontece com Isaías, quando decepcionado com tudo que está acontecendo no reino, na cidade, ele vai ao templo e defronta-se aquele vislumbre maravilhoso da glória de Deus, da santidade de Deus, da presença de Deus. Ou do apóstolo Paulo, que atormentado, fustigado, ferido, lançado injustamente na prisão, à meia-noite, abre a janela do seu coração para um momento precioso de adoração, rasga o seu coração na presença de Deus e começa a cantar hinos de adoração ao Senhor, e Deus faz algo extraordinário acontecer dentro dele, fora dele, na prisão, de proporções enormes. Sabe o que a adoração faz? A adoração transforma o nosso coração. A adoração nos transforma por dentro. Se você é um crente em Cristo Jesus, você não pode prescindir da adoração. Em primeiro lugar, a adoração recupera a nossa sanidade mental. É verdade. Nos traz equilíbrio de volta. Nos ajuda a respirar novamente. Eu não sei de que forma a adoração se materializa dentro de você. Alguns conseguem materializar a adoração só por meio da sua razão, lendo um livro, lendo um texto bíblico. Outros precisam de um local específico, um lugar tranquilo, um lugar de preferência no meio da natureza, que possa esquecer um pouco os seus problemas, suas dúvidas, suas mágoas, essas inquietações todas que fazem parte do cotidiano, e lançar isso diante de Deus e ter um momento de contemplação. Outras pessoas conseguem expressar a sua adoração só orando, e outros o fazem através da música, que é um elemento importante, fundamental da adoração. Esta semana eu tive um momento muito especial, um raro retorno à minha adolescência, através de algumas canções que eu nem lembrava mais delas. Eu estava procurando uma música para este culto, e esta música foi parar num lugar, e a internet tem essas coisas, e foi parar em outra, e eu caí num negócio muito antigo, que a gente chamava de LP. E era um LP da época da minha adolescência, do início da minha juventude. Era o grupo Som Maior. Quando eu comecei a ouvir o formato técnico das músicas, eu falei, gente, se eu apresentar isso aqui para o Tiago, se eu apresentar para o Lucas, se eu apresentar para o Kiko, eles vão dar risada de mim. Eles vão dizer, pastor, você quer que a gente cante essa música? Essa música, pastor? Mas eles são inteligentes, um dia eles vão chegar lá, eles também vão ficar velhinhos, pode deixar. E aí eu comecei a escutar aquelas músicas, aqueles LPs antigos, e dele eu pulei para outro, e desse para outro, e fui ouvindo algumas músicas, e aquelas músicas foram criando vida, alma dentro de mim, e foram me lembrando momentos da minha história, da minha experiência com Deus, em que houve uma intervenção direta de Deus na minha vida. E sabe o que aconteceu? Naquela hora que eu fiquei ali, foi mais ou menos umas 2 horas, Deus trouxe cura ao meu coração. Ele restaurou a minha sanidade, Ele restaurou minha vontade de adorar. Ele me fez sentir naquele momento que, assim como Ele sempre esteve presente em toda a história da minha vida, Ele vai continuar presente até o fim. Um momento de restauração. É um momento de restauração. Segundo, a adoração coloca o homem na perspectiva de Deus e não na perspectiva humana. Na perspectiva humana, você vê a injustiça. Na perspectiva humana, você vê a prosperidade do ímpio, você vê o espertalhão dando certo, você vê essa é a perspectiva humana. Mas no texto, ele diz que quando ele entrou na presença de Deus, verso 17, ele compreendeu o quê? O destino da alma do ímpio. Então a adoração nos coloca na perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus é realista. Do verso 17 ao verso 20, ele mostra o que é que vai acontecer com o ímpio. Como é que o ímpio vai ser recompensado por toda a sua impiedade? Como é que o injusto vai sofrer por causa de toda a sua injustiça? Deixe-me dizer uma coisa, olhe bem para mim aqui, por favor.
Presta atenção. Só Deus é juiz. Eu vou repetir isso. Só Deus é juiz. Posso repetir mais uma vez? Posso ou não? Então eu vou repetir para você sair daqui com isso aqui dentro da sua cabeça. Olha aqui para mim. Só Deus é juiz, mais ninguém. Então quando você olha para as pessoas e você fica morrendo de vontade que um raio do céu caia na cabeça delas, o que você está querendo fazer é tomar o lugar de Deus. Eu quero que você saiba que Deus sabe a hora certa de punir o injusto. Aliás, não se esqueça que a Bíblia diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para receber dele o que fizemos por meio deste corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Todos vão ter um acerto de contas com Deus. E o ímpio que prospera, ele vai acertar a vida dele com Deus. O Asaf percebeu como o pé deles é escorregadio, como eles caem de súbito, como eles ficam desolados, como eles destroem sua própria vida, no meio da sua alegria, do seu divertimento, do seu entretenimento, da sua falsidade, da sua mentira, eles se autodestroem. Ele enxerga isso. A adoração torna a pessoa mais realista. O justo vai ser recompensado por Deus. O mal vai ser punido por Deus. Mas tudo isso vai acontecer no tempo de Deus. E Deus sabe muito bem qual é esse tempo, porque só Deus é juiz. Amém? Só Deus é juiz. Por último, a adoração renova o nosso interior e nos habilita a continuar a nossa peregrinação neste mundo, ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que a gente não alcance algumas questões que gostaríamos de alcançar nesta vida, e que talvez Deus nem tenha preparado para nós, e enfim, a gente passe por meio de tribulações, ou como Davi diz no Salmo 23, pelo vale da sombra da morte. A adoração renova o nosso coração, nos habilita a continuar vivendo, porque fica claro que Deus é quem vai preservar a nossa vida. Deus é quem vai preservar a nossa história. Então eu quero concluir com a conclusão dele. E eu quero que você acompanhe de novo comigo, à luz de tudo o que ouvimos aqui, do verso 23 em diante. Ele diz assim: contudo, sempre estou contigo. Tu tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há nada mais que eu desejo, senão estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração, que não estão saradões, podem o quê? Podem fraquejar, pode até adoecer, mas Deus é a força do meu coração, e Ele é a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto do Senhor. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e proclamarei todos os seus feitos por toda a minha vida. Amém? Pode bater palma, pode aplaudir. É Deus, é o Senhor. A equipe de louvor vai cantar o último cântico. Este último cântico é o Salmo 27. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, a ouvir essa experiência tão magnífica de adoração do Salmo 27, Salmo de Davi, em que ele diz que o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, não há o que temer, eu não preciso ficar com temor diante de Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu refúgio. Confie em Deus. No meio das injustiças, no meio de tantas situações descabidas que você já viu acontecer, no meio de tantos espertalhões que passaram à sua frente, lembra de uma coisa: você está na fila de Deus, Ele está cuidando de você, Ele está dirigindo sua vida soberanamente, Ele está cuidando de cada detalhe do que está acontecendo com você. Você não precisa ir atrás de ninguém, não precisa se vingar de ninguém, não precisa desejar o mal para ninguém. Deixe isso na mão do Senhor e viva aqui na sua vida, na sua história, com aquilo que Deus deu a você. Viva, honre ao Senhor e viva para a glória dele. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos.
Vamos ficar de pé, queridos. Fica de pé nesse momento. Se você quiser nesse momento, levanta sua mão ao céu e faça dessa canção sua declaração diante do Senhor. Uma coisa peço a ti e eu a buscarei enquanto viver. Em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em te esperarei, em te esperarei, em te esperarei, em te esperarei, eu sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em te esperarei. Queria ouvir sua voz cantando, sem os instrumentos agora. Queria ouvir sua voz cantando. Sei, vamos lá? Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em te esperarei. Aleluia. Levante sua mão para o céu. Levante sua mão para o céu. Adore ao Senhor onde você estiver. Diga ao Senhor da alegria que você tem de ser um filho de Deus. Declare diante do Senhor agora a sua confiança. Renove diante dEle. O seu coração está sendo reconciliado com o Senhor. O seu coração vai sendo cheio de paz pela presença do Espírito Santo de Deus. Deus ama você. Ele está do seu lado. Ele está vendo tudo o que está acontecendo com você. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu. Você é lembrado pelo Senhor todos os dias, 24 horas por dia. A mão do Senhor está sobre você. Então adore o Senhor nesse momento. Abra seu coração, rasgue o seu coração diante do Senhor. Ore a Ele, fale com Ele. Restaure sua comunhão com Ele hoje. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso.
Bendito seja o Senhor, que não rejeita a nossa oração, que não afasta de nós a sua graça. Nós te exaltaremos, Senhor, de todo o nosso coração, na presença dos deuses, a ti cantaremos louvores. O Senhor é merecedor de honra, de glória. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, a nossa torre forte, o nosso refúgio no dia da tribulação. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tu és o nosso Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Senhor, que o nosso coração aprenda o caminho da adoração. Todos os dias da nossa vida, em todas as experiências que vivermos, experiências boas ou amargas, as experiências mais difíceis, que a graça do Senhor esteja sobre nós e que todos os dias possamos aprender o caminho da adoração ao teu nome, Senhor. Para que o Senhor traga cura sobre o teu povo, para que o Senhor nos traga a perspectiva correta da vida, para que nós não sejamos iludidos, enganados, ao contrário, nós possamos ter desta vida, não os olhos humanos, mas a perspectiva do céu para nós. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa cada um que aqui está, Senhor, que nós saiamos deste lugar cheios da tua presença, Senhor, com a nossa alma abastecida diante do Senhor, com o nosso coração renovado e confiante de que o Senhor intervém por nós, e de que mesmo que os inimigos se levantem contra nós, mesmo que Satanás com toda a corja infernal venha sobre nós, ele já está vencido pelo sangue de Jesus. E o Senhor é o nosso Deus, nós confiamos no Senhor, nós alcançamos a posição de adoradores, porque fomos livrados da morte, do inferno e dos nossos pecados, através de Jesus Cristo, que nos redimiu e nos reconciliou com o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa o teu povo nesta noite, cada um que aqui está, que o teu amor, a graça de Jesus Cristo, a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Vamos em paz, irmãos, para a glória do Senhor. Uma boa semana para todos. Dê um abraço no seu irmão, diga a ele: seja um adorador em fidelidade diante de Deus. Deus te abençoe. Vamos em paz, queridos.